Bom, pessoal, dando prosseguimento à nossa aula, né? Segunda parte da segunda aula de interpretação de texto. Então, o exercício é sobre elementos coesivos. E eu estou pedindo para saber quem é quem aqui, né? Qual é o referente do ele? Então, na estação, José avistou o visitante. Ele pareceu-lhe cansado e apreensivo. Quem é esse ele aqui? É o José ou o visitante? Muito bem, é o visitante. Pelo contexto, pela interpretação, pela inferência, a gente chega a essa conclusão, né? Na estação, José avistou o visitante. Ele havia esperado ansiosamente pelo reencontro. Aí, provavelmente, né, é o José, porque ele foi até a estação esperar a pessoa. Então, é bastante simples, só com bastante cuidado na procura dos referentes. Isso aqui, então, é questão de quê? Referenciação. Onde está o Oli, digamos assim, né? Vamos atrás do referente. Aqui. Agora, nesse material aqui, eu gostaria que vocês identificassem se esses enunciados são coerentes ou incoerentes. Vamos lá? O projeto estava incompleto porque prescindia de maiores detalhamentos. O projeto estava incompleto porque prescindia de maiores detalhamentos. Verdadeiro ou falso? Muito bem, ó. Toda vez que aparecer o prescindir, o que vocês vão fazer? Substituir por dispensar. Então, fica um texto incoerente. Agora, se eu tirar o in aqui, o projeto estava completo porque prescindia de maiores detalhamentos. Daí sim, aí fica um texto coerente. Cuidado com esse verbo que é perigoso. E aí tem outra coisa importante, ele é um transitivo indireto, né? Quem prescinde, prescinde de, tem a preposição. E só que dispensar, aí ele é transitivo direto, eu dispenso algo, é objeto direto, né? Então a transitividade tem diferença. Aqui, o ofício das letras era defeso às mulheres. Isso significa que as mulheres não podiam exercer esse ofício por ser-lhes proibido? Verdadeiro ou falso? Isso aqui é questão de concurso, tá? Então, novamente, a gente tem uma questão de interpretação baseada numa palavra, num vocabulário, né? Se eu não sei o que significa isso, tem grande probabilidade de errar a questão, né? E aí, o que é defeso? Pensa um pouquinho. O que é o defeso do camarão? O defeso do camarão é uma época em que não se pode, que é proibido pescar camarão. Então, defeso significa o quê? Proibição, né? Proibido. Então, o ofício das letras era proibido às mulheres, né? Então, é verdadeiro ou é falso? Daí vai ser verdadeiro, né? O defeso é proibido. Outro exemplo, a bebida era defesa às crianças, ou seja, era proibida, as crianças não podiam ter acesso, né? Não podiam beber essa bebida. Então, no caso aqui é verdadeiro. Aqui, o menino correu excessivamente, ó, advérbio, né? Correu excessivamente, porém ficou muito cansado. Coerente ou incoerente? Incoerente, por quê? Quem corre muito fica cansado. Como é que eu resolvo isso para dar coerência a esse enunciado? Eu não quero trocar nada, eu só quero acrescentar alguma coisa, não quero trocar o porém, quero deixar ele ali. Só colocar não. Ó, o menino correu excessivamente, porém não ficou muito cansado, porque daí o porém quebra uma expectativa. E aqui não está quebrando expectativa nenhuma, porque quem corre fica cansado. Perceberam essa diferença? Então, é uma conjunção adversativa, mas porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, e ela liga orações que apresentam oposição ou quebra de expectativa, né? Tudo bem? Então, é um enunciado falso, não é coerente. E se eu trocar porém por logo, fica coerente o texto? Aí sim, quer ver? Olha só. O menino correu excessivamente, logo ficou muito cansado. Por isso ficou muito cansado, né? Assim ficou muito cansado. Enfim, só colocar qualquer outra conclusiva ali no lado. Vamos seguindo, né? Preposição, então. Gente, cuidado que preposição é um assunto muito importante para a Fundação Getúlio Vargas. Quais são as preposições? Vamos memorizá-las, tá? Ó.
a, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Temos que saber essas preposições, tá? Vamos repetir aqui só para ficar um pouquinho na memória. Ó. A, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Essas aqui são essenciais, elas só funcionam como preposição. Mas essas aqui, ora elas vão funcionar como preposição, ora como outras classes gramaticais. Então, por exemplo, assim, ó, como pode ser uma conjunção comparativa, mas ela também pode ser uma preposição. Ó, como, conforme, segundo, durante, fora, exceto, salvo. Perceberam? Então, vamos lá? Ó, o que é importante saber aqui? Ó? Exemplo. O aluno veio de moto. De é a preposição. Está aqui, ó. A, ante, até, após, de. De é a preposição. Ele veio de moto. Então, aqui nós temos a preposição. E só qual é o valor semântico dessa preposição? Ó? O valor semântico é o meio. Meio de transporte. Tá? Eu trouxe uma questão fresquinha dessa última prova do TJ do Rio de Janeiro para vocês, envolvendo esse conteúdo, tá? Já vou mostrar aqui agora. Primeiro vamos ver então a combinação e a contração. Aquelas preposições que eu mostrei para vocês, aquelas verdinhas, essas verdinhas aqui, ó, elas se juntam, elas se combinam, elas se contraem, tá? A, de, em e por. Vamos ver como é que fica? Ó, quando eu tenho combinação é quando eu tenho a preposição mais um outro elemento, que não causa problemas fonéticos, quer ver? De audição, ó. A mais o, ó, a, o, ao. Então, combinou. Quando contrai, é no caso da crase, né? Quando tem crase, é quando os dois juntam. Então, eu falo a, mas na audição vai ficar uma coisa só. A. Não tem diferença entre, na hora que eu for ler um enunciado com crase e sem crase, não tem diferença nenhuma na leitura. Tem gente que diz assim, tem que deixar o A mais forte. Não, a leitura é igual. Mas na grafia muda, a grafia aparece o acento agudo, né? O acento indicativo de crase, acento grave, indicativo de crase. Então, isso aqui é a crase. Agora, nos demais casos, é o caso mais frequente, vai ser a contração. Contração. Então, olha só, cuidado com isso. O no é a contração da preposição em mais o artigo o. Aqui nós temos duas classes gramaticais, são duas palavras, tá? No tem o quê? O em mais o. O na é o em mais a, contração. Num e numa é o em mais um e o em mais uma, só que um aqui é pronome indefinido. Aqui é artigo, aqui é pronome indefinido. Aqui, esse pronome demonstrativo, ó. Nesse, nisso, em isso, né? Aqui, aquele também demonstrativo. Em aquele é naquele. Em ele é nele. Em ele é nele. Por mais o, não pode ser poro, né? Vai ser o quê? Pelo. Vai ser pelo. Por mais o é pelo. Por mais a, pela. De mais o, do. De mais um, dum. De mais ele, dele. E de mais esse, desse. Tranquilo. Por que eu estou botando isso aqui? Porque já vi questão de a pessoa assim, quantos... Tem questões desse tipo. Eu já vi uma prova de vocês também. Quantos artigos tem nesse enunciado? Aí aparece um monte de preposição contraída com artigo, a pessoa acha que, por exemplo, que o no não tem artigo. No é uma preposição. No não é apenas uma preposição. No é uma preposição mais um artigo. Quer ver o caso aqui? Agora é com vocês. Um minutinho para fazer e a gente já resolve. Está na página 107 do material de vocês. 117. 117. Aqui nós temos uma crase, né? Aqui nós temos uma combinação e os demais são contrações. Também não é importante saber a nomenclatura. O importante é saber distinguir o que tem ali dentro. Fácil, né? Então vamos lá. Em mais o vai ser o quê? Nos, né? Em mais os vai ser nos. De mais a vai ser das. Em mais umas, numas. A mais os, aos.
De mais ele, dele. Em mais isso, nisso. De mais aquele, daquele. Por mais os, pelos. A mais as, crase. Acento grave. Acento indicativo de crase. De mais elas, delas. Tranquilo? Vamos lá. Seguindo. Agora aqui nós temos uma tabelinha com várias preposições. Várias. Todas aquelas que tem ali e algumas outras, talvez, né? Não, são aquelas, mas algumas são as acidentais, tá? O que é interessante saber? Qual é o valor semântico das preposições? Elas estão todas pintadas aqui de vermelho, tá? Olha só. Falou sobre política. Aqui eu tenho um elemento coesivo. É uma preposição. E qual é o valor semântico dela? Na prova de vocês vai aparecer valor semântico. Mas nas gramáticas normativas aparecem relações expressas. Na gramática aparece assim, relações expressas pelas preposições, tá? Então, sobre política é assunto. Então, sobre é o valor semântico da preposição sobre. Nesse contexto, é assunto. Pode ter outro contexto que não é. Por exemplo, assim, ó, a garrafa de água está sobre a mesa. Aí já não é mais. Daí é posição. Posição de superioridade, tá? Então, cada caso tem que ser analisado à parte. Causa. Morreu de fome. Então, causa mortes. Ele morreu de fome. Então, de fome causa morte. Companhia. Jantei com ele. Companhia. Com como companhia. Especialidade. Formou-se em medicina. A especialidade da sua formação, ó. Olhe para frente, ó. Para direção. Né? Valor semântico de direção. Trabalha para viver. Finalidade. Aí eu digo assim, vocês estudam para passar no concurso. Finalidade também, tá? Falta, estou sem recursos. O mês está acabando, né? Estou sem recursos, então é falta. Feriu-se com a própria espada, com instrumento. Instrumento, com a espada. Mora em Florianópolis, é mais fácil. Lugar. Lugar. Aqui. Esse aqui eu já citei várias vezes esse exemplo, né? Viajei de ônibus. Meio de transporte. Perceberam que o de pode ser vários, né? Trajava a moderna, a maneira de, a moda de. Modo. Ele falou contra nós, oposição. Eu gostei do carro de Júlio. Posse, o carro é do Júlio. Tá? Matéria, é uma mesa de madeira. Materialidade. Origem, era descendente de italianos. De italianos. Origem. Nós viajamos durante as férias, durante tempo. Durante o tempo. Inclusão e exclusão. Gosto de café com ou sem leite. Inclusão e exclusão. Por exemplo, feijão com arroz. Inclusão, né? Aqui, anterioridade e posterioridade. Posicionei-me ante ou após o muro. Né? Ante ou após. Eu estou antes ou estou depois. E aqui, recentemente, isso é muito difícil encontrar em gramática, encontrei na prova agora desse último concurso. Agente. Isso não está no material de vocês porque eu abri a prova ontem. O livro, olha só, anotem aí. O livro foi lido por Pedro. O por é o agente, porque essa frase está na voz passiva. Então, quem é que lê o livro? Pedro. Ele é o agente da passiva. Então, por agente. Agente da passiva. Toda vez que a gente tiver uma estrutura de voz passiva, vai ter sempre a preposição por, né? Em regra. Pode ter de também, mas geralmente é por. Então, esse por é o agente. Tranquilo? É muita informação, mas olha só. Agora é com vocês. 2 minutinhos para fazer o exercício e a gente já vai corrigindo, tá? O que eu quero que vocês coloquem aqui, ó? Vou fazer a primeira, ó. Não fales de carnaval. Esse de, qual é o valor semântico dele? Assunto, né? Assunto. Agora é só seguir a relação. Vou fazer essa primeira folha, daí a gente dá mais um tempinho, né? Então, não fales de carnaval, então o valor semântico é o assunto. Ele viajou sem documento. Falta, né? Sem o documento. A porta dava para a varanda. Para
Direção, né? Direção para a varanda. Este é um direito de todos os cidadãos. Posse, porque o direito é do cidadão. Ideia, né? Valor semântico de posse. Viajarei com os colegas. Companhia, né? Com companhia. Maria descende de franceses. Origem, muito bem. Ele opõe-se a tudo. Oposição. Moro em Florianópolis. Lugar. Todo mundo acertou? Vamos para a segunda, agora mais 2 minutinhos, tá? Vamos fazer mais 8. Ó, Helena formou-se em História, em especialidade do estudo dela, né? Especialidade. A cadeira era de madeira. Bom, essa aí já está bem manjada, né? Matéria. Eles viajaram de avião. Essa também está manjada. Meio, né? Meio de transporte. Elas saíram de madrugada. Tempo. Machucou-se com o estilete. Instrumento. Muito bem. Ela dança conforme a música. Modo, né? O modo como ela dança. Modo. O rapaz chorava de dor. Não é a causa? Então, causa. Inclinei-me para beber. Estuda para passar. Muito bem. Finalidade. Agora mais 2 minutinhos para fazer essa série aqui. Podemos? Então vamos lá. Os livros estavam sobre a mesa. Posição, né? Posição de superioridade. Posição superior. Os livros estavam sob a mesa. Posição inferior. Os carteiros pararam ante a porta do hotel. Anterioridade, né? Anterioridade. Os alpinistas morreram de frio. Causa mortes, né? Causa. Gosto muito de feijão com arroz. Inclusão. Com como inclusão. Fiquei contente após o concurso. Posterioridade. Espero que vocês, né, digam essa frase no final do concurso lá. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí. Agora, cuidado. Agora eu peguei aqui uma questão, essa bem fresquinha, do concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da banca de vocês, agora é 2014, tá? Então vamos lá. O ornitorrinco, por exemplo, percebe com o seu bico, parecido com o dos patos, as descargas elétricas produzidas pelos camarões, a 1 metro de distância. As abelhas percebem as alterações elétricas causadas por uma tempestade distante e voltam para a colmeia. As serpentes detectam o calor de suas vítimas. Os morcegos percebem o eco dos sons que lançam. O termo que indica corretamente o seu sentido no contexto é... Então aqui ele grifou todas as preposições e aí ele quer saber o quê? Os valores semânticos, tá? Então vamos pense um pouquinho primeiro. Qual que vocês responderiam que seria certo? É difícil, não é? Ou não? Vamos lá, vamos pegar um por um. Então, aqui, ó, o ornitorrinco, por exemplo, percebe com seu bico. Esse com é companhia? Não, o que que é? Instrumento, né? Então, é instrumento. Aqui, vamos lá, depois aqui, né? Parecido com o dos patos, as descargas elétricas produzidas pelos camarões. O que que é pelos? É o por mais os pelos, né? Pelos camarões. Então ele está botando, ele botou pelos mesmo, tudo bem, porque aqui ele botou por, né? Pelos. Então, produzido pelos camarões. Não são os camarões que produzem? Então o que que é esse pelo aqui? É meio? É agente. Porque o camarão produz a descarga elétrica. Aqui, então deixa eu botar aqui para vocês. Então ele é o agente. É o pelo, né? Que é o por mais os, que vai ser o agente. Direção. O A, medida, a 1 metro de distância. Então, qual que vai ser a resposta da questão? Só tem duas. Por vai ser o agente. Quer ver uma coisa? Ó? Onde é que está aqui? As abelhas percebem as alterações elétricas causadas por uma tempestade. A tempestade produz as alterações elétricas. A tempestade é agente. Então, aqui vai ser agente. Essa é a resposta da questão. Mas vamos olhar a última. Para é finalidade? Onde é que está aqui?
elétricas causadas por uma tempestade distante e voltam para a colmeia. Para é finalidade? O que é para? Direção. Direção da... Então, essa é uma questão bem recente, bem fresquinha e tem tudo a ver com o assunto que a gente abordou agora. Tá? Podemos passar adiante? Isso aqui eu vou deixar... Não, já está no material de vocês no ambiente. Se vocês abrirem lá, já vai estar lá essa coisa. Agora nós vamos olhar... A gente olhou a preposição como um elemento coesivo. Agora nós vamos olhar um outro elemento hipercoesivo, que é o pronome relativo. O que é o pronome relativo? É uma palavra, é uma classe gramatical que vai unir o quê? Duas orações, né? Formando o quê? Uma oração subordinada adjetiva, que podem ser de dois tipos de novo, já expliquei isso, né? Pode ser o quê? Restritiva, né? Restritiva, ou pode ser explicativa. Explicativa. Tem uma época que eles adoravam perguntar isso aqui, agora eles deram tempo, estão perguntando menos, mas nunca se sabe, né? Essas coisas são cíclicas, vêm e voltam, né? Bom, então esse pronome ele vai unir duas orações, vai projetar um elemento anterior na oração seguinte, fazendo as conexões, as coesões. Eu tenho aqui os pronomes relativos invariáveis, que não variam, que é o que, quem, onde, quando. E tem os elementos variáveis, que são aqueles que variam, o qual. Daí eu posso falar o qual, a qual, os quais, as quais. Tem o cujo, que também varia, cujo, cuja, cujos, cujas, e tem o quanto e quantas. Vamos ver como é que funciona? Peguem esse exemplo aqui, ó. O ônibus comporta poucos passageiros. Nós estávamos nesse ônibus, tá? Aqui são duas orações. Eu quero transformar isso aqui num período composto. Vai formar um período, né, composto, e eu vou gerar uma oração subordinada adjetiva. Vamos ver como é que fica? Como é que ficaria? O ônibus em que estávamos comporta poucos passageiros. Eu coloquei uma oração dentro da outra, tá? Ó, qual é a oração principal aqui? Vamos fazer a análise sintática. Qual é a oração principal aqui? O ônibus comporta poucos passageiros, oração principal. Oração subordinada adjetiva restritiva, em que estávamos. Perceberam? Em que, isso aqui é uma oração, aqui, em que estávamos. Ela passou para dentro, né? Por que tem que botar o em? Porque eu estou em algum lugar, né? Isso é uma questão de regência. Então, eu estou em algum lugar. Vamos olhar os demais casos, então? Aqui, ó, vamos ver os usos, tá? O que e o qual eu posso usar genericamente para quase tudo, o que e o qual. Mas tem uma diferença muito grande entre eles. O que, o pronome relativo que, tá? Ó, ele não admite artigo antes dele. E o pronome relativo qual, obrigatoriamente eu tenho que botar um artigo, tá? Tem que ser sempre assim, ó. O qual, a qual, os quais, as quais. Sempre tem que ter um artigo na frente dele. E o pronome que não admite artigo, né? Já vamos ver como é que fica isso na prática. Quem é para pessoa, então se for pessoa, eu uso quem. Por exemplo, a Secretaria de Educação, eu posso usar quem? Não. Eu tenho que usar o que ou o qual, né? Onde, quando é que eu uso onde? O erro maior está no onde. O onde é apenas para lugares. E nós temos dois tipos de lugares, um lugar físico e um lugar geográfico. Lugar físico é esse que a gente se encontra aqui, né? É uma sala, enfim, né? E o lugar geográfico, Florianópolis, e assim vai indo, Brasil, né, tal. E ele vai ser o quê? Um adjunto adverbial. E é claro que vai ser adjunto adverbial de lugar, né? Cujo, cuidado com cujo. O cujo também é um pronome relativo, mas ele tem uma característica. Ele é um relativo possessivo. Alguma coisa de alguém. Sempre tem um possuidor e uma coisa possuída no cujo. E outra característica do cujo, tá? Olha aqui. O cujo, muito cuidado, que está cheio de pegadinha com o cujo, tá? O cujo, ele se flexiona em gênero e em número. Então, eu tenho cujo
Eu tenho cujos, eu tenho cuja e tenho cujas. Então, nem pense em botar artigo na frente do cujo. E muito menos depois do cujo, porque ele já se flexiona. Nunca vai ter artigo na frente do cujo, nem depois do cujo, porque ele já se flexiona em gênero e em número. O quando é que eu uso o quando? Somente com ideia de tempo. E quanto com ideia de quantidade.